E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Saudamos a todos os nossos ouvintes com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 8. Ouvintes preciosos, vale a pena nós lembrarmos e afirmarmos que todos os ministérios vindicados por Deus, ou seja, todo ministério que Deus envia, que Deus se manifestou e está se manifestando, são acompanhados de 3 sinais. Ele tem o primeiro sinal, que é o sobrenatural. Ele tem a voz do sinal, que é a mensagem de Deus para aquela hora, ou era, ou momento. E tem o terceiro sinal, que é o juízo para aqueles que não receberam, não aceitaram o segundo sinal. Agora veja que aqui no livro de Êxodo, Deus queria tirar o seu povo ali do Egito, e ele chama o seu profeta, porque Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, meus ouvintes, todas as vezes que Deus tem algo para fazer na terra, em primeiro lugar, Deus seleciona um profeta, um mensageiro, um homem que o próprio Deus tem capacitado com um dom profético, para que Deus, através daquele homem, daquele vaso, pudesse trazer a sua mensagem, trazer o assim diz o Senhor para o povo. Então Deus selecionou Moisés, chamou Moisés através da sarça ardente. Deus chamou a atenção do seu profeta. Moisés estava ali no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele viu um sinal sobrenatural ali na sarça ardente. Então Moisés foi atraído, e ali nós estamos vendo que Deus chamou Moisés para enviar Moisés ao Egito para retirar o povo de Deus. E Deus deu ali 3 sinais para Moisés. O primeiro sinal
Deus disse para Moisés: o que tens na mão? Moisés disse: um cajado. Deus disse: atira no chão. E Moisés atirou, e aquele cajado virou uma serpente. E aquela serpente perseguiu a Moisés. E Deus disse: pega na serpente. Ele pegou, e aquela serpente virou o cajado novamente. Então aquele era o primeiro sinal. Deus disse: põe a mão no teu seio. E ele, ao colocá-la, a sua mão saiu leprosa. Ponha novamente. E ele, ao colocá-la, a sua mão saiu limpa. Então aquele foi o primeiro sinal. E no verso 8, onde lemos, e o 9, Deus disse: e acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal. Que é o primeiro sinal? O sobrenatural. Crerão a voz do derradeiro sinal. Qual é o derradeiro sinal? O último sinal? O juízo. Verso 9. E se acontecer que ainda não te creiam a estes dois sinais, o sinal sobrenatural, nem ouvirem a tua voz, a mensagem, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então veja, o ministério de Moisés foi contido desses três sinais. O sobrenatural, que é o primeiro sinal, meu ouvinte, que são os milagres, cura divina. E este primeiro sinal, os sinais de maravilha, eles são para atrair a atenção do povo. É para chamar a atenção do povo, é para reunir o povo ao redor do profeta, para que o homem de Deus possa aplicar o segundo sinal, que é a voz de advertência, é a palavra de Deus. Então Deus envia este primeiro sinal, o sobrenatural, como um atrativo, para chamar a atenção das pessoas. E após ele chamar a atenção das pessoas, então o profeta traz a mensagem da hora, traz a palavra, traz a advertência de Deus, que é o segundo sinal, que é a voz do sinal. E todo sinal que Deus envia, meu irmão, tem uma voz, tem uma mensagem, tem uma advertência por trás daquele sinal. Mas veja, o primeiro sinal é como ali em Mateus capítulo 13, versos 47 e 48, como o pescador que lança a rede e pega toda espécie de peixes, mas depois ele faz a separação, escolhendo para si os escolhidos. E veja também Mateus capítulo 22, versículo 14, aonde diz: muitos são chamados. Ou seja, o primeiro sinal, os milagres, as curas divinas, chamam a muitos. Muitos são chamados. Mas o segundo sinal, a palavra, é o filtro. A palavra são as águas da separação. A palavra separa as ovelhas dos bodes. A palavra separa o trigo do joio. A palavra separa os filhos de Deus dos filhos do diabo. Mas devemos observar, meu irmão, minha irmã, que os sinais sobrenaturais atraem a todos, tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Veja que Jesus curou
10 leprosos. E aqueles 10 leprosos, todos eles tiveram acesso ao primeiro sinal, que é o sobrenatural. Todos eles tiveram acesso àquele milagre da cura divina, meu irmão. Mas quantos retornaram atrás do segundo sinal, meu irmão? Somente um. Ou seja, de 10 que receberam a cura corporal, que receberam o primeiro sinal, o milagre, de 10 pessoas, de 10 leprosos, somente um retornou atrás do segundo sinal. Então, muitos são chamados, e a maioria das pessoas estão na igreja atrás somente de milagres. E milagre, meu irmão, nós cremos em milagre. Deus é curador, Deus é libertador, Deus age através do sobrenatural. Mas o verdadeiro milagre que nós precisamos não é milagre corporal, meu irmão. É milagre de alma. Nós estamos com a nossa alma e os nossos espíritos manchados pelo pecado. E a nossa alma precisa de uma limpeza. E somente a palavra de Deus, somente a obediência completa à palavra de Deus, somente o sangue de Jesus Cristo pode limpar a nossa alma do pecado. Mas as pessoas, elas estão atrás somente do primeiro sinal. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, a Bíblia diz que os falsos cristos, quer dizer Cristo, ungidos, faria tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, meu irmão, enganaria até os escolhidos. Que sinais que eles fariam? Milagres, cura divina. Veja que quando Moisés chegou diante de Faraó, quando Moisés executou o primeiro sinal em Êxodo capítulo 7, Moisés mandou Arão lançar o seu cajado no chão, o cajado virou uma serpente. Logo Faraó mandou chamar a James e Jambres, e eles também jogaram seus cajados no chão, e o cajado deles virou uma serpente também. Ou seja, eles imitaram a Moisés. Quando Moisés transformou a água do rio Nilo em sangue, James e Jambres fizeram uma imitação. Então eles estavam imitando o primeiro sinal. Você precisa entender, meu irmão, que o primeiro sinal o diabo pode fazer. O diabo pode imitar o primeiro sinal. Milagre, cura divina. Não que o diabo seja curador. Não é isso. É que a fé de cura divina está nas pessoas. Aquelas pessoas que Jesus curou, ele disse: a tua fé te curou. A tua fé te liberta. E o diabo, sabendo disso, ele manipula a fé que está dentro de você. Em Mateus 24, 24, diz que se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Mas o escolhido, o eleito, não é possível enganar o eleito. Porque o eleito, ele não está atrás somente do primeiro sinal, não. O eleito, ele está atrás do primeiro e do segundo sinal. Ou seja, ele quer tanto os milagres, meu irmão, quanto a palavra de Deus. E nós temos um mundo religioso hoje que está somente atrás de sinais, de milagres. Eles leem a Bíblia em 5 minutos e passam 2 horas
falando em dinheiro e prosperidade, contando milagres. Isso é bom, milagres são bons. Mas o que realmente vai te salvar, meu irmão? Deus vai nos julgar pelas coisas que estão escritas na sua palavra. É por isso que o mundo será julgado, é pela mensagem de cada profeta que Deus enviou sobre esta terra. Veja, o Egito não recebeu a mensagem de Moisés. Por não receber o segundo sinal, o Egito, obrigatoriamente, eles tiveram que receber o terceiro sinal, que foi a morte. Foi o juízo por não terem aceitado a mensagem do profeta de Deus. Os sinais, o primeiro sinal, ele é imitável, meu irmão. Apocalipse capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, você vai ver ali que a besta, o diabo, tem poder para fazer o fogo descer do céu e fazer grandes sinais e maravilhas, enganar. A besta tem esse poder. Então, se você está numa igreja, meu irmão, escute. Estou abrindo os seus olhos. Estou mostrando algo mais além para você. Se você está em uma igreja que está somente através do sobrenatural, atrás de milagres, procure a palavra. Milagres são bons, mas o que vai nos salvar realmente é a palavra. E eles querem somente o primeiro sinal. Vejamos no ministério de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, a executar o seu ministério, ele começou no primeiro sinal. Começou curando os enfermos, ressuscitando os mortos. E ali as pessoas se aglomeravam, elas não deixavam nem Jesus andar. Mas ali em São João capítulo 6, meu irmão, nós vemos que Jesus começou a aplicar o segundo sinal. Ou seja, Jesus começou a trazer a palavra. E quando Jesus começou a palavra, ali no versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, olha só, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Verso 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque ele começou a trazer a voz do sinal. Eles não queriam. Eles queriam os sinais. Eles queriam os milagres somente. E quando Jesus começou a trazer a voz do sinal, eles abandonaram a Jesus. E Jesus, olhando para os 12, perguntou para eles: querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, aqueles apóstolos de Pedro, eles estavam atrás do segundo sinal. Pedro não disse para Jesus: tu tens os milagres, não, tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora veja, no ministério de Moisés, nós vemos esses 3 sinais. O primeiro sinal, a manifestação do sobrenatural, James e Jambres resistindo a Moisés, imitando. O segundo sinal, Moisés traz a mensagem e tira o povo de Deus do Egito. E o Egito não creu e recebeu o terceiro sinal, que foi o Egito. No ministério de Jesus, ele trouxe o primeiro sinal. As multidões se aglomeravam ao redor dele.
Depois, quando ele trouxe o segundo sinal, ele foi abandonado. Ele foi deixado sozinho. Eles não quiseram nada a ver com o segundo sinal, porque o segundo sinal é a palavra. E a palavra traz correção, e as pessoas não querem correção, eles querem vida fácil. Eles querem chegar ao céu fácil. Eles querem chegar a Deus sem renúncia. Não há como chegar a Deus sem renúncia, meu irmão. Este evangelho de pelúcia que está sendo pregado por aí não é o evangelho de Deus. Não, é o evangelho de Satanás manipulado. Mateus capítulo 27, verso 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão. Agora veja no versículo 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eles trouxeram o juízo. Ao rejeitar a Jesus, quando eles rejeitaram a voz de Jesus, que foi a voz do sinal, eles pediram juízo sobre eles e sobre os seus filhos. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito adentrou em Jerusalém. Ele cercou Jerusalém por 6 meses. Ali eles comeram os animais, eles comeram os frutos, eles comeram as folhas das árvores, eles comeram as cascas das árvores. Depois eles começaram a comer os filhos uns dos outros, por não derem ouvidos à voz do sinal, por não derem ouvido ao Messias, a palavra. O general Tito, após isso, entrou. Quando eles estavam fracos de fome, o general Tito adentrou em Jerusalém e o sangue dos judeus escorreram pelos portões de Jerusalém. Desde o ano 70 até 1948, quase 2000 anos, eles ficaram dispersos sobre a terra, espalhados. Foi o juízo, foi o terceiro sinal. Agora veja, nós temos um exemplo, Nínive. Nínive viu o primeiro sinal, Jonas sendo vomitado pela baleia. Jonas trouxe a voz do sinal, Nínive se arrependeu e evitou o terceiro sinal. E Jesus disse: os ninivitas ressuscitarão no juízo e darão o testemunho que eles obedeceram a Jonas. E Jesus disse: aqui está um que é maior do que Jonas. Agora, meu irmão, nessa última era de Laodiceia, Deus tem enviado o seu profeta, Deus tem enviado a voz de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Deus tem enviado os sinais através do ministério de William Branham, tem feito sinais e maravilhas, ressurreições, mas ele trouxe uma mensagem de advertência, uma mensagem que é precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. E esta é a voz do sinal para os dias de hoje. Meu irmão, meu ouvinte, você está vendo o primeiro sinal, aceite a voz do sinal, aceite o segundo sinal, porque em Mateus capítulo 24, ali está relacionado o terceiro sinal, a tribulação, o juízo, o tormento e o lago de fogo. Receba o segundo sinal, receba a palavra e você sairá do juízo. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nesta fileira, povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória
que o mundo oferece para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Há muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Cada era ele tem falado com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que ele fala com voz suave cheia de amor, e é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor.